Olá, pessoal. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Deixa eu mudar aqui para eu colocar assim para todo mundo, para eu ver todo mundo. Vamos lá. Bom dia, Natália. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Nicole. Vitor, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Nossa, que tanto de bom dia. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Sofia. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Milena. Bom dia, Manuela. Bom dia, Matheus. Ana Clara, bom dia. Clara Godoy, bom dia. João Vitor, bom dia. Isadora, bom dia. João Pedro. Ana Júlia. Natália. Bruno. Gabriela. Gabriel, bom dia. Maria Clara. Nicole Teles, bom dia. Helena, bom dia. Boa segunda-feira a todos vocês. É um prazer falar com todos neste início de semana. Semana que é um pouquinho mais curta, porque nós teremos feriado, não é isso? Então, essa semana a gente tem o feriadinho aí para nos ajudar a desestressar um pouco. Infelizmente, não é um feriado que a gente vai poder sair muito, que a gente vai poder fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, porque a gente ainda precisa ficar quietinho em casa, né? Isso é muito importante, ficar quieto em casa neste momento contribui para que a pandemia, né, como um todo, tenha o seu ritmo de contágio desacelerado. Ok? Bom, alguém lembra o que estávamos estudando na aula passada? Alguém lembra? Alguém consegue me dizer qual que era o conteúdo da aula passada? Né? Nós estávamos estudando, pessoal, as funções da linguagem. Lembra disso? A gente respondeu alguns exercícios e a gente começou a ver as funções da linguagem. Para quem quer acompanhar pelo livro, pessoal, as funções da linguagem estão... Deixa eu só encontrar aqui direitinho. Estão na frente A, no capítulo 1, aí um pouquinho da página 8, tá certo? Da página 10 em diante, né? Da página 10 em diante, a gente tem as funções de linguagem e vão até as páginas 16, tá certo? Até as páginas 16. A gente vai ficar aí, tem um quadro, inclusive, depois que a gente terminar de ver tudo, um quadro na página 17, que é muito interessante, que ele traz aí uma síntese de tudo a respeito das funções da linguagem. Bom, então eu vou compartilhar com vocês aqui, pessoal, um Canva que eu estava compartilhando na última aula, a respeito das funções da linguagem. A gente vai retomar um pouquinho, só para vocês resgatarem aquilo que nós estávamos falando. Então, olha só, gente, a gente tem que entender qual que é o objetivo de um texto. Lembra que eu falei para vocês que o objetivo de um texto, o principal objetivo de um texto, é transmitir informações, é construir sentidos, é construir conexões, né? É tentar convencer o outro a respeito da minha fala. Então, tudo isso diz respeito aos objetivos de um texto. Por isso, a gente diz que é muito importante as funções da linguagem, uma vez que elas são responsáveis por ajudar a completude, a concretude e a execução do seu objetivo, tá certo? Porque se você não atinge o seu objetivo ao escrever um texto, é porque você não escreveu esse texto bem, tá bom? Então, se você tinha um objetivo inicial, esse texto meu não atingiu o objetivo inicial, epa, e não é possível que eu mude o objetivo desse texto, é porque o meu texto não foi bem construído, eu vou precisar rever aí a construção deste meu texto, tá certo?
Então, é importante a gente pensar nos objetivos. E aí, como eu disse, as funções da linguagem estão centradas nos elementos da comunicação. Então, a gente precisa entender quais são esses elementos da comunicação e como eles auxiliam aí no processo comunicativo. E aí a gente tem esses 6 elementos da comunicação que são essenciais, foram propostos por Jacobson. É lógico que hoje você tem outros elementos que estão inseridos neste processo de comunicação. Esse processo de comunicação, ele é constantemente aprimorado, mas esses 6 elementos aqui são os essenciais, tá bom? Esses aqui não podem faltar. E a gente viu cada um deles, né? O emissor, o receptor, mensagem, referente, código e canal. Então, cada um destes elementos foi devidamente explorado e explicado aqui. E é preciso que vocês consigam identificá-los e que vocês pensem neles na hora de produzir o texto de vocês. Então, para quem fala, qual mensagem eu quero transmitir, em que referente, em que contexto eu quero transmitir, qual código eu vou utilizar, né, para o envio e para a recepção dessa mensagem e qual canal, né, qual meio utilizado para essa mensagem se propagar. Bom, então eu preciso pensar muito bem nisso. Veja bem, nessa aula, quem é o emissor? Professor, né? Eu estou emitindo, eu estou codificando a imagem. Receptor, vocês, os alunos. Mensagem, é uma mensagem de conteúdo linguístico, não é isso? Então, é metalinguística essa aula. Qual que é o referente, né? Sala de aula, é o meu contexto, né? Qual que é o código, gente? A língua oral. Qual que é o canal? O canal virtual. Por isso, inclusive, que preparo, né, esses slides aqui para facilitar um pouco essa questão das redes sociais. Professor, você vai disponibilizar os slides depois? Sim. Me lembrem ao final da aula de mandar o link para vocês aqui pelo chat, tá bom? Eu posso mandar o link aqui pelo chat desses slides e aí vocês acessem pelo link. Mas aí tem que me lembrar, porque pode ser que eu esqueça, tá bom? Lembrando que isso daqui vai ser matéria de prova, tá? Então é importante vocês estudem direitinho. Bom, vamos continuar, vamos dar seguimento. Então, olha só. O que são as funções da linguagem? Importante a gente saber isso aqui. Ó. Gente, olha só. Todas as vezes que eu me comunico, como eu disse para vocês, seja de forma escrita, seja de forma oral, né? Seja de maneira verbal, seja de maneira não verbal, eu quero cumprir um objetivo. Tem um objetivo para ser cumprido. Veja bem, qual é o meu objetivo ao me comunicar neste momento com vocês? Que vocês entendam as funções da linguagem, certo? E às vezes, pessoal, eu consigo cumprir esse objetivo, às vezes eu não consigo cumprir esse objetivo, né? Então, isso em todos os momentos, né? É lógico que para vir para a aula, você tem um preparo maior, né? Eu, enquanto professor, eu tenho um preparo maior, o que faz com que muitas das vezes eu consiga cumprir com o meu objetivo, de transmitir as informações dos conteúdos propostos, tá certo? Agora, numa comunicação informal, no meu dia a dia, com os amigos, pode ser que muitas das vezes eu não consiga cumprir com os meus objetivos, porque eu não pensei direitinho, né, sobre como transmiti-los, né? E quais as funções esses objetivos eles vão necessitar, tá certo? Porque cada objetivo vai necessitar de uma função, ou seja, de uma forma como a informação e de uma forma como a comunicação se apresenta, tá bom? Então, as funções de linguagem, elas dizem respeito à forma como a comunicação se apresenta. Olha só, toda comunicação apresenta uma variedade de funções, mas elas se apresentam hierarquizadas, sendo uma dominante, de acordo com o enfoque que o destinador quer dar ou do efeito que quer causar no recebedor. Então, veja bem, pessoal, toda vez que a gente vai se comunicar, nós temos mais de uma função de linguagem sendo utilizada. Por exemplo, nas nossas aulas de língua,
a função essencial é a função metalinguística. Nós estamos utilizando a língua para falar dela mesma, tá certo? Mas isso é uma característica da nossa aula. Mas em alguns momentos, gente, pode ser que você tenha função poética, pode ser que em algum momento você tenha uma função emotiva, não é isso? Então, isso vai variar de acordo com o momento da nossa comunicação, mas há o predomínio de uma ali. Isso significa que elas estão hierarquizadas, no sentido de que, para atender os meus objetivos, qual função é mais importante? Qual função eu devo me aproximar mais e qual função eu devo me distanciar mais? Tá certo? Então, você tem que pensar nisto. E a gente utiliza isso de maneira muito intuitiva. Por exemplo, quando você pede alguma coisa para os seus pais não autorizam, né? Você fica chateada, você fica chateado, porque eles não autorizaram. E aí você vai fazer uma segunda investida para tentar conseguir o que você quer. Não precisa ser logo depois da negativa, pode ser um tempo depois. Você pode lançar mão de uma série de estratégias. Eu acho que uma das estratégias mais utilizadas é a emotiva, no sentido de que você demonstrar os seus sentimentos em relação àquilo que você quer fazer e que seus pais não deixaram, em relação àquilo que você quer ter e seus pais não deixaram você ter. É lógico que essa função deve ser, por isso a gente deve conhecê-la muito bem, deve ser utilizada de maneira comedida, porque senão seus pais vão entender ali que se trata de um drama, de um dramalhão, e eles vão ficar nervosos e a sua situação pode piorar. Em outros casos, quando utilizado de maneira eficaz, pode trazer efeitos positivos aí. Bom, então as funções da linguagem diz respeito à forma como todo ato comunicativo se apresenta para tentar atingir o seu interlocutor, para tentar se comunicar com o seu interlocutor de maneira mais eficaz. Até agora, alguma dúvida, gente, a respeito do conceito de funções da linguagem? Respondam para aí no chat, está tudo ok? Nenhuma dúvida ainda? Ok, ok, ok. Tudo ok? Nenhuma dúvida? Eu perguntei se tem alguma dúvida, né? Você quer que repete tudo a respeito das funções de linguagem? Olha só, pessoal, as funções de linguagem são a forma como o texto, né, como a comunicação, na verdade, não só como texto, como a comunicação se apresenta, certo? Então, a comunicação se apresenta de alguma forma para atender determinados objetivos. E essa forma como ela apresenta, a gente chama de funções de linguagem, tá bom? Há vários elementos que compõem essa forma. A gente vai dizer aqui só os grupos, né, só as funções, e aí você tem vários elementos que compõem essas funções, tá bom? Professor, todos os animais apresentam a linguagem, já que eles se comunicam, ou só a gente? Olha só, a linguagem semiótica, que produz significado, né? Uma linguagem abstrata, só os seres humanos. Inclusive, é o que nos difere dos animais, né? Quando a gente fala de racional e irracional, na verdade, a gente está falando da capacidade nossa de construir cadeias semióticas, né? Cadeias significativas. Então, a gente consegue, de maneira racional e reflexiva, produzir significados. Os animais produzem alguns significados também? Produzem significados, né? Então, por exemplo, eu sei quando a comida da minha gata acabou, ela me dá ali alguns indícios, ela tem alguns comportamentos que ela me mostra que a comida acabou. Mas tudo isso é uma comunicação instintiva, tá certo? Então, é o instinto dela e é baseada na repetição de comportamento. Então, olha só, ela sabe que todas as vezes que ela faz algum tipo de coisa, eu entendo que ela quer comida e ela ganha comida. E eu reforço esse comportamento nela. Tá bom? Então, é uma construção do comportamento. Cadeia significativa, de maneira reflexiva, de maneira racional, só nós, seres humanos. Inclusive, alguns psicólogos do desenvolvimento humano falam que essa é uma capacidade superior
né, da cognição, do desenvolvimento cerebral, né? E aí os animais, todos nós temos cérebro, mas a cognição e o desenvolvimento linguístico é uma capacidade superior nossa dos seres humanos. E a gente desenvolveu essa capacidade de construção semiótica a partir de vários canais comunicativos, né? De várias formas de nos comunicarmos. A mais utilizada é a língua, principalmente através da oralidade. Mas a gente tem outras formas, como a música, né? A canção, como as artes plásticas, as artes cênicas, tudo isso. Tá bom? Então, o seu animalzinho, ele manda algumas informações para você, ele se comunica de alguma forma com você? Sim, gente, se comunica. Mas não é uma comunicação racional, é uma comunicação instintiva, muito rudimentar, e que eles não conseguem emitir um sinal para o outro, tá bom? De um animal para o outro. Ok? Bom, vamos lá. Pediram aqui para eu falar um pouquinho depois de como identificar o hipertexto. Assim que eu terminar aqui, eu falo, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a primeira função? Função emotiva, a função das emoções. A função emotiva, gente, ela é centrada no emissor que revela a sua opinião, a sua emoção. Então, todas as vezes que você quer, né, convencer o seu pai ou a sua mãe a lhe dar algo, a permitir você fazer algo, você centra em você. Nossa, mãe, mas eu quero muito isso. Nossa, mas eu vou ficar muito triste. Não, mãe, eu quero demais. Eu sonhei muito com isso. Por favor, minha vida depende disso. Nossa, eu amo, eu quero. Nossa, não sei o que, não sei o que. Eu vou ficar muito alegre, eu vou ficar muito triste. Eu vou morrer se você não deixar. Então, é centrada em mim, em quem está falando, né? No emissor. Nela prevalece a primeira pessoa do singular. Então, o eu, com interjeições e exclamações, né? É esse choro aí, essa nada não, Siri. É esse choro, essa tentativa de convencer, essa tentativa aí de, a qualquer custo, demonstrar a sua opinião para motivar um comportamento. É a linguagem das biografias, memórias, poesia líricas, cartas de amor, dos pedidos, né? Então, a função emotiva é aquela que explora as nossas emoções, né? A Isadora falando que comigo isso não funcionou, professor. Ela disse que preparou até PowerPoint e eles não deixaram, então complicado. Olha só, é o que eu disse, né? A gente precisa pensar muito bem também no nosso interlocutor, para quem a gente está falando, certo? Eu confesso que a função emotiva também não é algo que me convence muito, tá bom? Não é algo que me convence muito quando as pessoas querem pedir alguma coisa. Agora, veja bem, a função emotiva ela pode ser utilizada em outros textos e ser extremamente eficaz, como na poesia, por exemplo. Você utilizar a função emotiva na poesia, que é demonstrar os seus sentimentos, deixa o texto muito mais expressivo. Na música a gente tem o uso aí da função emotiva. Basta você escutar aí o sofrinejo, né? A sofrência, que é a música típica do nosso estado hoje, o sertanejo. É uma sofrência lascada, né? E aí você tem a função emotiva sendo utilizada ali, expressando as emoções, expressando aí os sentimentos de quem canta, de quem escreve a canção. E nossa, quando que a função emotiva ela funciona? Quando a gente consegue fazer com que o nosso interlocutor se conecte sentimentalmente conosco, ou seja, quando ele consegue sentir o que nós estamos sentindo, pelo menos parcialmente. Então, quando você gosta de uma poesia, por exemplo, quando você entende a poesia, quando você se sente tocado, como se aqueles sentimentos te representassem. A mesma coisa a música, né? Então, quando que a gente gosta de uma música? Quando a gente se sente tocado, quando a gente se sente representado por essa música. Por isso que nós gostamos de estilos musicais diferentes. Enquanto algumas pessoas gostam, sei lá, de sertanejo, outras pessoas gostam de MPB, outras gostam de rock, outras gostam de samba, outras gostam de forró, e cada uma vai se conectar afetivamente de maneira diferente com esses estilos musicais. Isso mostra que não há uma regularidade aí nessa questão
da abordagem do reconhecimento e da identificação emotiva. Por isso, por exemplo, que os pais da Isadora, né, não se comovem, porque eles não se identificam com esse tipo de demonstração emotiva. Já tem outros pais que se comovem, né? Então, isso vai depender da relação, e isso vai depender de cada uma das pessoas, né? E olha só, eu trouxe aqui um exemplo, que é o Soneto da Fidelidade, do Vinícius de Moraes. Soneto que é composto por 2 quartetos e 2 tercetos, né? Olha só. De tudo, ao meu amor, serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Esse aqui é um dos sonetos mais bonitos, né? Principalmente essa última estrofe, eu acho ela belíssima. E por que eu acho ela belíssima? Porque ela me toca de alguma forma, né? Então, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, o que o Vinícius de Moraes diz aqui em seu soneto de fidelidade? Que um amor, gente, ele não é eterno, porque ele é uma chama, e uma chama, ela apaga, mas que ele é intenso e que ele seja infinito enquanto ele durar, ou seja, que nós tenhamos todas as possibilidades e que a gente tenha todas as experiências com o nosso amor enquanto ele estiver ali pegando fogo, né? Enquanto ele for uma chama acesa. Não é isso? Toca algumas pessoas, outras não. Quem aqui se sente tocado? Quem aqui se sente emotivamente representado por este poema? Manda um eu aí ou um sim para mim, por favor, no chat. Ninguém? Ninguém? Bom, tem gente que não gosta de poemas, né? Às vezes na idade de vocês não gosta de poema. Na idade de vocês eu não gostava muito, não. Hoje eu já gosto mais. Ah, tá chegando. Ó, a Ana Clara falou que a Isadora falou que achou bonito, profundo. É muito bonito, eu acho, né? Então você tem outras coisas, né? Por exemplo, quando a morte me procurar, né? Eu tenho ali um amor para recordar, né? Eu não, não fique ali com uma vida vã, né? Eu tenho lembranças. Eu não leio muitos poemas, mas acho bonito. Eu leio muitos poemas. Já li mais, hoje eu leio menos. Bom, então olha só. Alguma dúvida sobre a função emotiva? Posso passar para a próxima? Posso? Então tá bom. A próxima função é a função referencial, certo? O que é a função referencial? Gente, a função referencial ela está centralizada no referente, quando o emissor procura oferecer informações da realidade. Então, você tem um referente, certo? Você vai descrever sobre esse referente. É um texto extremamente objetivo. Uma notícia, por exemplo, o foco dela é a função referencial. Qual é o foco da notícia? Você tem ali uma informação, você tem um fato, e você vai descrever aquele fato, certo? Você vai relatar aquele fato, tá bom? Você não vai trazer questões adjacentes em relação àquele fato, tá bom? Função direta, texto objetivo, direto, denotativo, e prevalece a terceira pessoa do singular. Porque você vai falar do seu referente. E o que é a linguagem denotativa? A linguagem que não é figurada. Enquanto na função emotiva a gente tem o predomínio da linguagem conotativa, que é a linguagem figurada, na função referencial a gente tem o uso da linguagem denotativa, usada nas notícias de jornal, nos livros científicos, descrições de fatos. Então, gente, é aquele texto centrado no objeto. Professor, o texto do Enem, ele faz uso da função referencial? Sim. Ele faz uso da função referencial, uma vez que você tem um tema e você deve tratar a respeito deste tema de maneira objetiva, de maneira direta, de maneira denotativa,
sem prevalecer as subjetividades e de preferência de maneira impessoal. Para quê? Para mostrar que, olha, aqui está dando um relato, aqui está se fazendo considerações objetivas, baseadas em reflexões a respeito desse objeto. Nada baseado em sentimentos, nada baseado em percepções unicamente pessoais. Tá bom? Então, isso é muito importante. Função referencial, gente, um exemplo. Olha só, trouxe aqui para vocês uma notícia que é função referencial. Então, olha só. Brasil recebe primeira vacina do consórcio global COVAX Facility com mais de 1 milhão de doses. Então, veja bem, pessoal. Aqui se há um referente. Qual que é o referente? Gente, a chegada da primeira remessa de vacinas do consórcio global COVAX Facility. Tá certo? Olha só. A primeira remessa de vacinas do consórcio global COVAX Facility chegou ao Brasil no Aeroporto Internacional de Guarulhos por volta das 17h30 neste domingo. No primeiro lote, o Brasil recebe 22.400 doses do imunizante da Oxford AstraZeneca, fabricado na Coreia do Sul. O Ministério da Saúde afirma ainda que mais 1,9 milhão de doses devem chegar até o final de março. Pessoal, viram aí que o foco está na chegada de vacinas feito através desse consórcio, tá bom? Então, olha só, trouxe informações contextuais, chegou ao Brasil, onde? No Aeroporto Internacional de Guarulhos, hora 17h30, domingo, 21 do 3, nós estamos no mês 3, do 3 agora. Olha só, no primeiro lote, o Brasil recebe 1.022.400 doses de imunizante, fala qual imunizante que é, fabricado, onde que é, e as perspectivas do Ministério, tá bom? Da Saúde. Então, veja bem, gente, função referencial. Eu me ative aí às informações levantadas no título. Eu não fiz críticas ou elogios ao governo, eu não fiz críticas ou elogios ao consórcio global, eu não fiz críticas ou elogios à vacina, eu não falei da capacidade do imunizante, né, se é realmente um imunizante eficaz ou não, eu não fiz esse tipo de consideração. Por quê? Porque o meu foco está no referente à chegada das vacinas. Então, eu vou trazer as informações que são essenciais e que são importantes para que eu identifique, para que eu permita que o meu leitor entenda tudo aquilo que diz respeito à chegada desse primeiro lote, tá bom? Então, todas as vezes que eu for falar sobre algo, que eu for explicar algo, a minha função é referencial. Então, veja bem, você quer comprar um videogame novo, tá certo? Você está doido para comprar um videogame novo. Você vai assistir vídeos no YouTube que falam sobre esse novo videogame. Essencialmente ali a função é referencial. É lógico que você pode ter a função emotiva, você pode ter a função apelativa, você pode ter outras funções ali, mas essencialmente a função deve ser referencial. O foco deve ser naquele vídeo que faz um review, o foco deve ser o videogame que você quer comprar, trazer o maior número de informações possíveis a respeito desse videogame. Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre essa função? Sobre a função referencial? Sim, não? Posso passar? Não? Ok. Pode passar. Então, vamos lá. Vamos continuar. A próxima função, gente, é a função apelativa ou a função conotativa, gente. Essa aqui também a gente tem um pouco a abordagem dos sentimentos, mas principalmente, pessoal, da linguagem figurada para o convencimento. Por quê, gente? Porque na função apelativa, centraliza-se no receptor, então o foco é a pessoa com quem eu estou falando, e eu procuro, de alguma forma, influenciar o comportamento do receptor. Então, sabe quando eu estou dando um conselho? Olha, Emanuela, que é quem está aparecendo aqui para mim. Olha, Emanuela, você tem que fazer isso, isso e isso. Você está entendendo? Porque se você não fizer isso, você vai se complicar dessa forma, né? Então, se você fizer isso que eu estou falando, olha, fulano fez e se deu bem. Olha, fulano não fez e se deu mal. Então, veja bem, faça isso daqui. Então, veja só, pessoal, eu quero convencer alguém
a fazer algo. Eu quero influenciar o comportamento de algo, de alguém. Onde que a gente tem muito isso também? Só nas igrejas. Então, nas igrejas, quando você tem ali o pastor falando, quando você tem ali o padre falando, se você é espírita, né? Quando você tem ali no centro espírita alguém falando, né? Preletor falando. Então, você tem o quê? Essa função apelativa. A pessoa quer convencer você a falar, a ter determinado comportamento. Quando você vai ao médico, ou quando você vai ao nutricionista, e ele testa uma série de considerações sobre a sua alimentação, ou sobre os seus hábitos físicos, né? Suas atividades físicas, aquilo que você não faz, na verdade, né? E fala dos prejuízos em não se fazer atividade física, dos prejuízos em ter uma alimentação desregrada. Ele está fazendo o quê, gente? Ele está fazendo uma função apelativa, tá certo? Ele não está simplesmente explicando como deve ser a alimentação. Ele está tentando convencer você a agir de acordo com os hábitos alimentares, agir de acordo com os hábitos saudáveis que ele julga importante para você. Quando o pai e a mãe de vocês tá dando aquela bronquinha porque vocês fizeram algo que eles não concordam, tá certo? E aí eles vão fazer aquele sermão para que vocês não façam mais aquilo. Função apelativa ou função conotativa. Olha só. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso do tu e você, além de verbos no interativo. Então, faça isso, faça aquilo. Quando você está lá na sua casa, de boa, com a perna para cima, né? Aí sua mãe vem falar, olha, o seu pai, sua mãe, olha, se você não fizer isso agora, você vai ficar de castigo. Se você não fizer isso agora, eu vou te dar um cateleco. Então, olha só, você tem que fazer, é agora. Faça isso agora. Então, os verbos no imperativo e direcionados a você. E aí que é o quê? Influenciar você a manifestar um comportamento específico. Usado nos discursos, sermões e propagandas que se dirige diretamente ao consumidor. Então, aquelas propagandas, ei, você, não sei o quê, que está sentado aí, né? Vem para as Casas Bahia, vem não sei o quê. Então, você tem o foco diretamente no receptor. Tá bom? Olha só. Então, aqui você tem Pão de Açúcar, é especialista em fazer você feliz. Então, olha só, o foco, querido, é você. Você. Aí aqui você tem a função apelativa, mas você também tem a função emotiva, tá bom? Então, você tem aí também o uso dos sentimentos, mas qual que é o foco? Função apelativa, tá certo? Fazendo com que você vá ao Pão de Açúcar, porque lá você vai encontrar a felicidade, porque eles têm uma série de produtos, uma série de coisas que vai deixar você feliz. E aqui relacionada à alimentação, tá bom? Então, você tem o foco também da alimentação, certo? Então, ele me faz feliz porque ele vende produtos alimentícios, porque ele vende alimento, que é o que eu tanto gosto, né? Alguma dúvida, gente, sobre essa função? Posso passar? Tudo bem? Que bom, sem dúvidas, que bom. Vão arrasar na prova, né? Função fática, gente. A função fática é uma funçãozinha que a gente não gosta muito. Que é a função, pessoal, utilizada ali para manter o canal comunicativo em aberto, ou seja, para manter as pessoas se comunicando conosco, tá certo? E aí, muitas vezes a gente não gosta porque é aquela pessoa que liga para a gente. Olha, a TIM, a Claro, a Oi, a Vivo, tem uma ótima oferta para fazer para você. Não, obrigado, eu não quero. Não, mas é uma oferta imperdível. Nossa, você não quer nem escutar, é uma oportunidade única que você tem, não sei o quê. Não, muito obrigado. Não, mas não sei o quê, vamos escutar, não sei o quê, não sei o quê. Não, mas eu não quero. E a pessoa fica insistindo ali, né? No nosso cotidiano isso também acontece? Acontece. Às vezes você fala ali para a pessoa, não, eu não quero conversar.
Não, mas é porque eu preciso. Não, eu não estou pronto para conversar. Acho que não é o momento da gente conversar. Não, mas não sei o quê, vem cá, vamos lá. Às vezes acontece muito, quem acompanha Big Brother, isso acontece no Big Brother. Tem uma pessoa nervosa e a outra quer elucidar ali os fatos, né? Quer tornar os fatos evidentes para que ambos entendam e um não quer conversar. Então, você tenta manter o canal comunicativo em aberto. Então, qual que é o foco dessa função? Manter o canal comunicativo aberto. Sabe quando você tem uma pessoa que você está gostando, um crush, uma crush? Não, mas na verdade uma pessoa que você gosta de verdade. Uma pessoa que você gosta e você de alguma forma quer manter contato com essa pessoa, você quer ali interagir com essa pessoa para despertar nela interesse, tá certo? Para fazer com que ela comece a gostar de você. E aí, uma das estratégias que você pode utilizar é o quê? Todos os dias você conversar no WhatsApp com essa pessoa. Todos os dias você trazer algum tipo de informação com essa pessoa. Se você encontra com essa pessoa diariamente, todos os dias, você manter o máximo de contato via comunicação com essa pessoa. Então, chamando ela para o almoço, chamando ela para um lanche, conversando sempre com ela, sabe? E aí tem pessoas que se tornam extremamente insistentes por conta disso. Tá bom? Por quê? Porque quer manter por tudo este contato. Às vezes, algumas pessoas que querem forçar a amizade também, que não deixa as pessoas acontecerem de maneira natural. Então, fica ali forçando o contato, fica ali querendo um oi, um tchau, algum tipo de comunicação todos os dias, enquanto, na verdade, né, não existe. Então, testa a eficiência, a fim de observar se o receptor entendeu o emissor. Então, você pode dizer assim, você está entendendo o que eu estou falando? Nossa, você não respondeu a minha mensagem. Quando que você vai me responder? Ei, você fala comigo aqui? Ei, posso te fazer uma pergunta? É isso, é aqui, ó. Então você tenta de alguma forma manter aí esse canal comunicativo em aberto. Linguagem das falas telefônicas, saudações e similares, né? Da linguagem telefônica, principalmente essa de call center, é a mais utilizada. E às vezes, pessoal, você utiliza também numa conversa comum, né? Estou conversando com uma pessoa por telefone e eu digo assim a ela: estão me escutando? Estão me entendendo? Né? Você escutou o que eu disse? Então, você quer aí o quê? Manter esse canal comunicativo aberto e testar a eficiência, saber se a comunicação está realmente se efetivando. Então, pode ser, eu não sei se eu estou sendo claro, né? Não sei se você está me compreendendo, mas eu gosto de você, eu quero ficar com você. Então, olha só, testando a eficiência do canal comunicativo. Isso é a função fática, ok? E aí você tem aqui uma tirinha do Calvin, olha só. Deixa eu mudar aqui os meus negocinhos de lugar. Oi, eu, Calvin, como vai? Belo dia lá fora, não é? Ouça, eu suponho que você deve estar pensando por que eu liguei, e aí o Calvin vai, né, nessa abertura do canal comunicativo aí e fazendo interlocução com a pessoa que está ouvindo. Tá entendendo, professor? Tá entendendo. A Isadora falando aqui. Muito bom. Então, vamos para a próxima. Mas antes de eu ir para a próxima, deixa eu ver se está todo mundo aqui atento, né, à aula. Vou fazer uma chamadinha rápida aqui para ver se vocês estão atentos à aula. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. João Pedro tá aí? João Pedro, fale um oi para mim no chat. Oi, João Pedro, que bom que você está aí, que bom. Bruno Moreira tá aí? Bruno Moreira. Oi, Bruno, tudo bem? Vamos lá, deixa eu ver aqui outra pessoa. Clara Godoy. Clara Godoy tá aí? Clara Godoy. Clara Godoy não. E Ana. Ah, Clara Godoy, sim. Oi, oi, oi. Bom dia, Clara, novamente. E Ana Clara Ferreira, eu acho. Ana Clara Ferreira. Tá aí? Oi, Ana Clara, tudo bem? Muito bem, gostei de ver. Vocês estão aí atentos à aula, né?
Vamos lá. Então, vamos continuar o estudo das nossas funções. A próxima função é a função poética. Ah, a função poética, eu esqueci de trocar aqui, pessoal, as fotinhas do lado. Chateado, depois eu troco. Função poética, gente. Aqui na função poética, além da gente escrever os textos, né, de uma forma versificada, muitas das vezes, a gente quer revelar as imagens construídas através da imaginação. Então, quando a gente tem esse excesso de uso da imaginação, a gente tem a linguagem poética. Ah, professor, mas o poema também não é linguagem em função emotiva? Sim, os poemas têm a função emotiva também, tá certo? Ah, professor, então qual que é a função poética ou a função emotiva? Vai depender, tá bom? Tem poema que a função central ali, gente, é expressar os sentimentos, que não houve esse cuidado tão grande com a função poética. Há outros casos em que você vai ter os dois, tá certo? Sendo utilizados de igual maneira. E há alguns poemas, como o Parnasianismo, por exemplo, que vocês vão aprender, que não tem foco na transmissão de emoção. O foco é simplesmente produzir um poema. Olavo Bilac mesmo era o pai da estrutura, perdão. Então, centralizado na mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor. Então, eu vou expor os meus recursos imaginativos. Pode aparecer em música também, né? Valoriza, assim, as palavras, as suas combinações. Então, eu tenho ali as rimas. Nossa, demorei a encontrar, né? Eu tenho as rimas, eu tenho os jogos das figuras de sonoridade, né? Repetição de consoantes, assonância, repetição, aliteração, repetição de vogais, assonância. Então, eu faço uso dessas figuras de linguagem, principalmente as figuras de sonoridade, para deixar o meu texto mais expressivo. É a linguagem figurada apresentada em obras literárias, letras de música e algumas propagandas. Então, quando você tem aí o uso das figuras de linguagem, então, quando você faz uso de todas as figuras de linguagem, sejam as figuras de palavra, sejam as figuras de pensamento, sejam as figuras de sonoridade, sejam as figuras de sintaxe, nós vamos estudar as figuras de linguagem esse ano, né? Qualquer uma delas é responsável pela produção da função poética, certo? A gente sabe que a figura de linguagem mais utilizada, né, é a metáfora, por isso é tão importante a gente saber o que é metáfora, entender a metáfora, e ela faz parte do corpo constitutivo da função poética. E aqui eu trouxe uma musiquinha para vocês, se vocês conhecem, olha só. Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Então, olha só, Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque em outro canto da cidade, como eles disseram. Então, aqui a gente tem as rimas, olha só. Na primeira estrofe, dizer, rima com dizer de novo, né? Quem irá dizer que não existe razão nas coisas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Essa repetição, gente, mesmo que não linear, ela contribui aí para a progressão da canção, para a sonoridade da canção. E aí no próximo você já tem uma estrutura rímica um pouco mais organizada, né? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque em outro canto da cidade, como eles disseram. Então você tem aí a construção sonora, né? Além disso, você tem um texto metaforizado, né? Nas coisas feitas pelo coração. O coração lá faz coisa, gente. Eu tenho aí a personificação do coração, né? O coração não faz. E aí, gente, tem a construção da canção. Deixa eu ver o que estão falando aqui para mim no chat. Eu vi essa música no toca-disco do meu pai ontem. É muito legal essa música, eu gosto. Mas não tem a ver com emoção também? Sim, sim. Você tem a mistura da emoção com a construção estrutural. É porque a função poética, ela quer expressar a nossa imaginação dentro de uma estrutura específica, que é a estrutura dos versos e das rimas, das estrofes, né? A função emotiva, ela pode aparecer em qualquer texto, certo? Qualquer texto pode ter função emotiva, tá bom?
inclusive os textos da função poética. Isso, é o que você disse, né? Eu acho que tem a ver com emoção, mas o professor está enfatizando a rima. Estou enfatizando a construção de um modo geral. Essa coisa de você utilizar as metáforas, de você utilizar figuras de linguagem como o geral para a construção do seu texto, tá certo? É um poema narrativo, na verdade, está contando a história do Eduardo e a Mônica, né? Se casaram, tiveram gêmeos, né? O Legião Urbana fazia muito isso. Faroeste Caboclo também. Faroeste Caboclo, você tem ali a função poética, é um poema narrativo. Ali você já não tem, né, a função emotiva. Você não tem o foco na função emotiva ali. É um poema narrativo, inclusive virou um filme, né? Faroeste Caboclo, né? Eu ia até trazer aqui para vocês também, mas achei melhor Eduardo e Mônica para amanhã, mais suave. Tá certo? Alguma dúvida sobre a função poética, gente? Alguma dúvida? Não? Então, por fim, mas não menos importante, a função metalinguística, certo? A função metalinguística, gente, é a função dessa aula, por exemplo, é quando a gente usa o código para falar dele mesmo. Então, eu estou utilizando a língua para falar dela mesma. Estou utilizando a função referencial para falar da função referencial. Estou utilizando a função metalinguística para falar da função metalinguística, certo? Então, todas as vezes que você ver esse prefixo meta, né, metalinguagem, metafísica, aquilo sendo utilizado para explicar aquilo mesmo, certo? Então, a física explicando a física, né? Então, a existência humana explicando a existência humana. Então, é centralizada no código e utiliza a linguagem para falar dela mesma, porque a gente está falando de função metalinguística. A poesia que fala da poesia, um texto que comenta outro texto, palavras que explicam o significado de outra palavra, escrever sobre o ato de escrever, falar sobre o ato de falar. O dicionário, gente. O dicionário utiliza a linguagem para definir a própria linguagem, certo? Então, o dicionário é uma função metalinguística. Olha aqui essa tirinha. Veja bem. Olá, meu nome é John. Sou desenhista de animação e este é meu gato, Garfield. Olá, meu nome é Garfield, sou o gato e este aqui é meu desenhista. E a nossa única preocupação é divertir você. E aí ele diz comida. Então aqui você tem uma função metalinguística. É a tirinha falando sobre o exercício de compor tirinha, certo? Aqui é uma função metalinguística. É você utilizar a linguagem, você utilizar o texto para falar dele mesmo. Ok, gente? Alguma dúvida sobre a função metalinguística? Sim? Não? Na próxima aula, veja bem, quem fez a pergunta para mim aí do hipertexto? Na próxima aula, pessoal, me pergunta de novo, que não deu tempo, tá certo? E aí me pergunta de novo que eu explico. E eu vou mandar agora para vocês aqui o link, tá? Mas só rapidamente, para você não ficar com muita dúvida, a pessoa que perguntou sobre o hipertexto, né? O hipertexto são os textos da internet, certo? E é aqueles que possuem links, que possuem caminhos para outros textos. Então, você tem ali um vídeo, por exemplo, quando você está lendo uma notícia do Google Gloss, não sei se você lê o Google Gloss, que é de fofoca lá, né? Então, ele tem um vídeo, ele tem uma imagem, ele tem um link para outro texto que traz uma notícia semelhante a uma notícia daquela mesma pessoa. Então, é quando você vai conectando vários textos em um texto só. Ok? Neste link, pessoal, vocês vão conseguir acessar as informações da aula de hoje. Vou passar para vocês alguns exercícios, tá bom? Exercícios, por favor, da página... da página 18, exercícios 11, 12 e 13. Por favor, página 17 e 18, exercícios 11, 12 e 13. Ok? Alguma dúvida? Não? Então, pessoal, nossa aula se encerrou. Foi um prazer falar com vocês. Beijo no coração de todos. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima segunda. Tchau.
Não, exercício, alguém aqui da página, exercício 11, 12 e 13, da página 17 e 18, tá bom? 11, 12 e 13, página 17 e 18. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.